O medo não é o seu amigo, o medo é o seu cobrador. Toda vez que você tiver medo, é a sua mente te lembrando que você deveria saber alguma coisa que você não sabe ou está se negando. É sobre isso que eu vou falar hoje, então deixa o seu like aí, tá ok? Se inscreve no canal, meu nome é Wesley Costa, sou psicoterapeuta. Estou aqui no meu consultório e acabei de atender uma criança, olha que interessante. Eu adoro atender crianças, principalmente quando as mães trazem, porque o que eu mais vejo nas crianças hoje em dia, dessa geração, é o medo. Eu vejo muito medo. As mães geralmente trazem aqui com medo de alegando ansiedade, alegando crise existencial, alegando síndrome do pânico. Mas quando você atende a criança, você percebe que ela na verdade estava com medo. Medo de quê? Um monte de perguntas na cabeça sem respostas. E provavelmente você, seja adulto, seja criança, você já deve ter passado por isso na sua vida, né? Pois é, vou falar sobre isso hoje, então já deixou o like aí? Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente tira o medo? Na verdade eu vou definir o que é medo numa linguagem mais da psicoterapia, tá? De uma forma mais simples. Medo, a gente só tem medo do que a gente não conhece. Você só tem medo do que você não conhece. Tudo que você não sabe, a gente teme. O ser humano tem a tendência de ter medo, de temer o que a gente não conhece. Seja algo sobrenatural, seja uma ciência nova, seja uma tecnologia nova, ou até mesmo doenças. Eu, por exemplo, vou contar um caso para vocês que talvez possa te ajudar a eliminar esse medo de uma vez. Atendi hoje uma criança que, infelizmente, 12 anos, foi diagnosticada com diabetes tipo 1, que é o tipo mais pesado de todos. É um tipo de diabetes que você tem que todo dia tomar injeção, né, na barriga, na verdade, injeção de insulina. E é uma coisa muito pesada. E essa criança, ela chegou aqui apavorada, porque por mais que os médicos tenham explicado para ele sobre o tratamento, tenham explicado para a mãe o que fazer em momentos de crise, quando essa criança tem uma crise, ela se desespera, fica com medo, chama a mãe. E isso aconteceu tantas vezes nessa criança que ela acabou se cansando da vida e foi até a sua mãe pedindo que, afirmando, exclamando que está cansado da vida, que não quer mais viver essa vida, que quer ir embora, não quer mais viver aqui porque está cansado. E eu expliquei isso para ele, né? E eu expliquei isso não só para ele, mas para a mãe, quando a gente geralmente trazem crianças aqui, fazemos uma psicoeducação. E eu expliquei que o problema do filho dela, na verdade, é medo. Medo do quê? Medo do desconhecido. Porque ele não sabia absolutamente nada sobre diabetes, não sabia absolutamente nada do tratamento, não sabia absolutamente nada do que fazer durante as crises. Então, por isso, ele se desesperava. Agora a gente traz para você. Você, nos seus momentos de desespero, faz um retrocesso. Faz um retrocesso aí. Na maioria dos seus momentos de desespero, de medo, os momentos em que você não sabia o que fazer, geralmente eram momentos em que você desconhecia algo. Você não sabia como agir, não sabia o que fazer, não sabia nem para onde ir. E quando a gente não sabe, o medo assume o local, o medo assume o comando, entendeu? Então, medo nada mais é do que a ausência do conhecido. É quando você não sabe o que você deveria saber. A gente só tem medo do que a gente não conhece. Eu, por exemplo, dei um exemplo para a criança. Eu expliquei para a criança, olha, se a sua mãe trouxer você aqui para a cidade do Juazeiro, do Norte, que é a cidade que eu tô, ela é de outra cidade. Você não saberia andar por aqui, não é? Ele falou, sim. Você teria medo, né? Então você ficaria parado, porque você não conhece as ruas. Mas a partir do momento que a sua mãe trouxer você aqui e começar a te apresentar a cidade, te apresentar os bairros principais, as ruas principais, você vai começar a ficar ambientado, correto? Então o medo vai embora. Não tem mais espaço para o medo. E é exatamente isso o motivo pelo qual eu comecei esse vídeo com a frase que o medo não é seu amigo. O medo é o seu cobrador. Porque o medo nada mais é do que a ausência de conhecimento sobre algo. A gente só tem medo do que a gente não conhece. Faz um retrocesso na sua vida e perceba os momentos em que você entrou em desespero ou os momentos em que você teve medo. A gente só tem medo do desconhecido. Tudo que a gente conhece, você não teme. Você não tem medo, não tem temor daquilo. Então, o medo gera ansiedade. A ansiedade gera um medo e aí fica esse ciclo infinito, né? Como é que a gente acaba e finaliza esse medo? Simples, pessoal. Buscando conhecimento. Você tem que buscar conhecimento.
Se você tem medo sobre alguma coisa, busque conhecimento sobre aquela coisa. Se você tem, por exemplo, medo de altura, medo de um animal determinado, medo de tubarão, medo de... Eu digo por mim, por exemplo, eu tenho muito medo de mar e tubarão, mas eu comecei a estudar, assistir documentários, ler, assistir vídeos sobre várias situações no mar, várias situações marítimas, tubarões, essas coisas. E confesso a você que ultimamente, da última vez eu estava lá em Salvador e entrei no mar tranquilamente. Por quê? Porque eu sabia onde eu estava pisando, eu sabia que tipo de área era, eu sabia onde dava e não dava para tomar banho, eu sabia como evitar marés, como evitar correntezas, correntes mais ruins e tal. Ou seja, eu tinha o conhecimento. E quando você tem conhecimento, não há lugar para o medo, não há espaço para o medo. Conhecimento elimina qualquer tipo de medo, que por conseguinte elimina a ansiedade, né? Ou no mínimo alivia a ansiedade. Então perceba uma coisa, toda vez que você tiver medo de algo, lembre-se, esse medo é um cobrador, tá te lembrando que você deveria saber alguma coisa sobre aquilo, que você deveria ter um conhecimento específico sobre aquele assunto, entende? E uma coisa que eu percebi enquanto eu falava isso para a criança aqui, é que ela começou a ficar mais desenvolta, começou a ficar mais confiante, começou a me olhar mais nos olhos, porque ela estava de cabeça baixa o tempo inteiro. Então, quando ela ganhou confiança, e eu fui explicando as coisas, ela começou a perder o medo, entendeu? A confiança deu lugar, quer dizer, o medo deu lugar à confiança. E eu comecei a explicar essas reações na fisiologia dele enquanto eu falava. E uma das coisas que eu expliquei, que eu trago agora para você, que ajudou essa criança e ajudou a mãe e pode te ajudar, é o seguinte: guarda isso para a vida, tá? Tudo que a gente faz repetidas vezes, a gente fica bom naquilo. A gente fica muito bom naquilo. Tudo que você faz repetidas vezes, você se torna bom, muito bom naquilo. Então, se você é muito bom, aliás, se você repete todos os dias acordar tarde, se você repete todos os dias comer mal, dormir tarde, não fazer exercícios, você vai ficar muito bom em acordar tarde, em dormir tarde, em comer mal. Você vai ficar muito bom porque você está treinando o seu cérebro aqueles padrões. Da mesma forma, se todos os dias você se propõe a fazer exercícios, a adquirir novos conhecimentos, a buscar outras atividades e coisas para a sua vida, você se torna muito bom naquilo, entendeu? Enquanto eu explicava isso para a criança, eu notei que ela começou a mudar a fisiologia dela e começou a perguntar, a indagar coisas para mim. E eu super elogiando, eu falei, olha que interessante, você já está me fazendo um monte de perguntas, continue, faça mais perguntas. E aí ele começou a falar. E durante aqui a sessão, uma coisa que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com vocês, é que ele começou a perceber que ganhou mais confiança. E ao ganhar mais confiança a falar comigo, ele tomou a liberdade de perguntar, olha, por que eu gaguejo? Por que eu gaguejo, né? E ao conversar com a mãe, porque a mãe geralmente vem com todos os exames médicos e tal, eu vi que a gagueira dele não era fisiológica, não tinha nenhum traço de gagueira fisiológica. E eu expliquei para ele que gagueira nada mais é do que falta de confiança na sua fala, falta de segurança em falar, medo do que os outros vão pensar em falar. Eu vou fazer um vídeo sobre gagueira, tá? E vou postar aqui. Mas, de modo geral, a maior parte das gagueiras é insegurança em falar, medo do julgamento. Então, por medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai agir, a gente acaba engolindo muitas palavras. A gente acaba, quando vai falar, fala baixinho, fala gaguejando, entendeu? Com medo de falar. A maior parte das gagueiras são psicológicas e eu expliquei isso para ele. E eu expliquei para ele também que a vida dele inteira ele foi treinando a mente dele a gaguejar, né? Então, ele falou, mas por que eu tenho dificuldade? E eu expliquei, porque você passou a vida inteira treinando o seu cérebro e a sua garganta a gaguejar. A partir do momento que você toma consciência disso e passa a fazer o movimento contrário, ou seja, treinar a sua mente e a sua voz, a sua garganta a falhar, a exprimir, a jogar para fora, né, a externar, você vai ficando bom nisso. Você fica bom em tudo que você repete. Quanto mais você repete aquilo, mais melhor você fica naquilo. Quanto mais você repete, melhor você fica naquilo. Seja as coisas negativas, quanto as coisas positivas. Porque nossa mente, ela transforma tudo que a gente faz em hábito. E não só o que a gente faz, mas o que a gente pensa.
Se você tem só pensamentos ruins, aquilo vai virar um hábito na sua vida. Se você tem pensamentos positivos, ou engrandecedores, ou de superação, aquilo também vira um hábito. Sua mente transforma em hábito, em padrão. E essa simples explicação que eu dei para a criança já deu ela, a fisiologia dela mudou. Os olhos aumentaram, a voz ficou mais firme. E eu vi isso aqui na minha frente. E a mãe percebeu, a própria mãe viu que a criança ficou bem desinibida. Então eu trago isso, essa sessão de hoje que eu tive, para você que está aí. Tudo que você faz repetidas vezes, você fica muito bom nisso, entendeu? Então preste atenção, faça uma avaliação da sua vida, dos seus hábitos, das coisas que você faz, tá bom? E lembre-se, o medo não é seu amigo, o medo é um cobrador. Ele está te cobrando de algum conhecimento que você deveria saber e não sabe. Algum conhecimento que você está relegando. Então, no momento que você adquire aquele conhecimento, o medo se esvai. O medo se esvai completamente. Então, lembre-se, você quer um antídoto para o medo? O antídoto para o medo chama-se conhecimento. E eu não falo conhecimento somente intelectual, eu falo conhecimento no geral, conhecimento emocional, conhecimento psicológico, conhecimento de vivência mesmo, e também o intelectual, claro, tá? Então, toda vez que você tiver medo de algo, estude, pesquise tudo o que você puder sobre este algo, porque seu medo vai se esvair completamente. E eu tenho um vídeo aqui sobre insegurança, que talvez possa te ajudar. Vou deixar aqui e vai lá, que com certeza esse vídeo vai complementar esse daqui, tá bom? Deixa seu like e eu vejo você no próximo vídeo, que você clicar aqui. Valeu? Um abraço, até a próxima.